Aquelas pequenas transgressões de ontem, por que deveriam arruinar o hoje? As coisas que ele disse, as coisas que você fez, já há muito que se passaram. Para ontem, foi apenas uma experiência, hoje você terá sucesso. E com os erros de ontem virá alguma ação nobre. Perdoe a si mesmo pela leviandade, não condene o passado, porque ele passou com seus erros, sua memória não pode durar. Esqueça as falhas e transgressões, aprenda com a experiência, cresça. Por que você deveria estar cabisbaixo? Levante seus olhos e seu coração. Não vamos olhar para trás com ódio e nem olhar adiante com medo, mas em torno de nós com consciência. Você nunca obterá qualquer quantia substancial de riqueza material se insistir em viver a sua vida como se estivesse olhando para trás através do espelho retrovisor do seu automóvel. No entanto, esse parece ser um erro muito comum que muitas pessoas têm transformado em um hábito pernicioso. Isto é, muitos de nós passamos a maior parte do nosso momento presente debatendo mentalmente, na zona morta do tempo passado, o que deveria ser esquecido. O livro de Mateus, na Bíblia, nos ensina: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Em outras palavras, o que você deve fazer é parar de olhar para trás em sua vida e de se preocupar com coisas que já ocorreram e que não pode mudar. Continuando com esse tipo de atividade mental, você não irá realizar coisas na sua vida que valham a pena. É importante compreender que todos os grandes empreendedores do passado foram figuras visionárias, homens e mulheres que se projetaram no futuro e não insistiam em coisas que já haviam passado. Eles pensavam no que poderia ser em vez do que já tinha acontecido, e, em seguida, conduziam suas ações para fazer materializar o que pensavam. Pense no legado magnífico que esses homens e mulheres com visão de futuro nos deixaram para viver até os dias de hoje. Devido aos seus formidáveis esforços, agora somos capazes de desfrutar do café da manhã em Paris, almoçar em Nova York e jantar em Toronto. Agora somos capazes de viver nossas vidas com claridade e luz, 24 horas por dia, se assim o desejarmos. Podemos ouvir a voz de um ente querido do outro lado do oceano apenas pressionando alguns botões no telefone. Todas essas milagrosas possibilidades, e muito mais, estão disponíveis para nós simplesmente porque seres humanos comuns como você e eu construíram imagens extraordinárias na tela de suas mentes. Coisas que nunca tinham sido feitas antes. O Espírito, pioneiro de homens e mulheres de todas as religiões, credos e raças, está sendo utilizado de forma gigantesca. Aqueles louváveis indivíduos foram capazes de olhar para o futuro para ver o que poderia ser em vez de olhar para o que já foi, e, em seguida, eles ignoraram aqueles que zombavam, e diziam: não pode ser feito. Também entenda que todos os grandes empreendedores sempre esperavam fazer grandes coisas, e então davam a volta e faziam. Não se deixe enganar por seus fatores sensoriais, nós todos somos dotados com as mesmas ferramentas básicas da mente que personalidades como Edison e Bell, e temos a capacidade dada por Deus de empregar essas ferramentas assim como eles fizeram. Todos nós fomos abençoados com a capacidade mental de olhar para o futuro e ver nossas vidas em um estado mais rico e muito mais gratificante. Portanto, independentemente das circunstâncias em que se encontra, compreenda que você pode construir a imagem de algo novo em sua mente, algo que ultrapassa, em muito, qualquer outra coisa que já ocorreu até agora, e você tem a capacidade de realizar esse resultado no mundo físico. Não poderia ser mais claro que todos nós nascemos ricos no sentido de ter um potencial magnífico de origem divina que devemos cultivar. Mas, o quanto é grandioso esse potencial humano? Vamos verificar com os especialistas. Dr. Alexander Hitt, professor de biofísica, estimou que nosso sistema nervoso central contém de 10 a 100 milhões de células, cada uma delas com capacidade de armazenamento igual à de um computador de grande porte. Se suas estimativas estiverem apenas perto de estarem corretas, isso significa que a mente humana tem a capacidade de armazenar todas as informações conhecidas no mundo e com espaço de sobra. Da mesma forma, outros especialistas no campo da criatividade humana estão convencidos de que todas as pessoas têm reservatórios inexplorados de potencial, acumulados dentro dos confins de suas incríveis mentes. Por exemplo, Dr.
William Rosaday, do Laboratório de Biologia do Espaço do Instituto de Pesquisa do Cérebro, disse: a capacidade criativa básica do seu cérebro pode ser, para todos os efeitos práticos, infinita. Deve-se concluir, portanto, que quanto mais uma pessoa investiga o potencial do ser humano, mais essa pessoa se torna consciente de seu próprio potencial, mais fácil será para ela construir imagens que nunca sequer foram contempladas até o presente momento. Agora, faça uma pausa por um momento e reflita sobre o grau que você está utilizando desse incrível poder de melhorar a qualidade de sua própria vida e as vidas daqueles que o cercam. Se você sabe, de fato, que não está acessando esses grandes reservatórios de talento e capacidade, você deve se perguntar com sinceridade por que não está utilizando? Se fizer isso, você irá descobrir que há muito tempo diz para si mesmo que você não consegue fazer certas coisas, e que você criou um verdadeiro bloqueio mental em seu próprio consciente. Mas você deve remover esses bloqueios mentais se colocando em um estado muito relaxado e, em seguida, conscientizando de que pode fazer as coisas que quer fazer, provavelmente só não sabe como proceder para fazê-las. Se esta é a posição em que se encontra atualmente, então deve começar a ficar animado. As ideias que estão sendo trazidas aqui irão mostrar exatamente como proceder para fazer as coisas que você mais deseja. Mas, por favor, não precisa se sentir arrependido porque não utilizou totalmente esse grande poder no passado. Há poucas pessoas em qualquer lugar que entendem a real verdade sobre seus próprios recursos armazenados. Essa é a razão pela qual poucos vivem vidas excitantes e dinâmicas e tantos vivem vidas confusas e improdutivas. De qualquer forma, apenas com base no que já escutou até este ponto, você já superou, em muito, outras pessoas em relação à sua compreensão desse importante potencial. Parece ser o motivo que as massas de pessoas sempre viveram suas vidas no passado. Ou seja, em virtude de sempre focalizar em imagens antigas, se limitaram apenas à meia vida. Na verdade, na virada do século, William James, um dos psicólogos mais ilustres do mundo, chegou à conclusão de que o indivíduo médio usava apenas uma pequena parte do seu real potencial, talvez tão pouco quanto 10%. Ele considerou essa uma das suas mais importantes descobertas psicológicas, e nesse contexto, escreveu: a maioria das pessoas vive, quer fisicamente, intelectualmente ou moralmente, em um círculo muito restrito de seu potencial de ser. Elas fazem uso de uma parcela muito pequena de sua possível consciência e dos recursos da sua alma em geral, como se uma pessoa, mesmo tendo como ferramenta de expressão todo o seu corpo, fizesse uso apenas de um dedo. Era de se esperar que hoje em dia as conclusões de James fossem consideradas anacrônicas. Mas, infelizmente, isso não é verdadeiro. A triste realidade é que a maioria de nós continua a viver da mesma maneira como nossos avós viveram. A razão pela qual fazemos isso, você vi se interessar em saber, é que a maioria de nós nunca foi treinado para medir nossa verdadeira capacidade corretamente. Durante os anos de formação da nossa vida, fomos inculcados com a crença de que nossos resultados na escola seriam um fator que determinaria se iríamos ganhar ou perder na vida. Essa noção foi repetida praticamente por todos os ângulos imagináveis, até que, finalmente, a maioria de nós não apenas aceita intelectualmente mas também se torna emocionalmente convencida dessa ideia. Como resultado, vemos as vidas de um número incontável de indivíduos desnecessariamente sacrificadas sobre o altar da falha. Sinto que chegou o tempo de nos livrarmos desses grilhões mentais do passado. Vamos, portanto, começar esse processo de cura entrando em contato com a grande variedade de belas imagens que temos a capacidade de formar na tela de nossas próprias mentes. Então, vamos realmente esperar receber a manifestação física de cada uma dessas imagens em nossas vidas. Lembre-se de que, se somos capazes de ver a nós mesmos fazendo, sendo ou tendo algo na tela de nossas mentes, então somos capazes de fazer, ser ou ter no plano físico da vida também. O ditado é verdadeiro: o que você vê é o que você tem. Portanto, sempre olhe para o futuro brilhante que se encontra à frente de onde você está atualmente localizado. Espero que fique claro que não estou me referindo, nesse contexto, para as coisas que você pode realmente ver com seu sentido da visão. Mas, sim,
Refiro-me ao seu olhar criativo interior que permite que você veja o que pode ser. O olhar criativo interior que é a parte magnífica de sua personalidade que permite ver o grande e vasto mundo da criatividade não física. Essa é a área de onde toda a vida começa, de onde se origina.